Bem-vindos de novo ao Setting the Pace e hoje estou completamente entusiasmado porque está aqui ao meu lado alguém que me fazia treinar, alguém que me tirava o sono e tornava os meus sonhos em pesadelos, mas também alguém que depois, mais tarde, vim a saber que é uma das referências históricas do rap da linha de Sintra. Um grande prazer ter aqui Yannick TDM, nós conhecemos como José Domingos, Savimbi, mas aqui está ele. Muito obrigado, irmão, por teres aparecido prazer aqui. Prazer é todo meu. José Domingos, queres que eu te trate por José, Yannick? Yannick. Yannick, se tu tivesses de apresentar, vamos no campo da imaginação, és solteiro e tinhas de apresentar a uma dama, o que é que dirias sobre ti? Olá, eu sou Yannick, uma pessoa interventiva, bem disposta, e o resto depois vinha por acréscimo. E se tivesse de apresentar a um rapper? Olá, eu sou Yannick, tudo bem? Vamos fechar aí uma cena, vamos fazer aí uma compilação para o movimento. E sobre o que é que queres escrever? Vamos falar de intervenção social. Isso é o mais importante para ti, intervenção social? Sim, intervenção social acho que é dos temas mais importantes, apesar da maior parte dos músicos não abordar muito esse tema, porque é algo que nos faz crescer como seres humanos quando a gente consegue ver as lacunas da nossa sociedade atual que a gente vive. Sim. E esta é a mesma sociedade atual que a gente vive e que a gente vai deixar para os nossos filhos. Então, era mais nesse sentido. E estavas a dizer que muitos não o fazem e isso tem a ver com não ser comercial? Bem, isso, o termo comercial, isso tem vários pontos, muitas discussões, porque eu acho que, na minha ótica de ver as coisas, quando tu vendes qualquer produto, estás a comercializar o teu produto. Acho que dentro do panorama do rap, a gente fala do ser real, ser real para ti. Tu podes, nós somos duas pessoas com vivências de vidas distintas. Sim. Tu podes viver numa vivenda em Cascais e teres a tua conta bancária recheada, falar disso desde que seja real. E eu posso ser um jovem do bairro social e falar das minhas experiências dentro do bairro social desde que seja real. Ser real para ti. Isso é uma das coisas que, para mim, nunca me puxou muito o rap, porque falava de coisas que eu não vivia, não conhecia. Apesar de, nos anos 98, 99, quando houve o boom do Eminem, eu tinha os álbuns dele e cantava as músicas dele, mas o rap nacional, como eram letras que eu sabia perfeitamente o que é que significava, mas eu não conheço esta realidade. Achas que isso afasta um bocado o público do rap? Dentro do rap, como qualquer estilo musical, acho que acaba sempre por ver com aquilo que a pessoa ouve e identifica-se com a sua vida ou infância. No meu caso, eu acabo por pegar muito na parte do rap, porque ouvindo letras de vários MCs, né, na altura, aquilo soava como a minha vida, como a minha trajetória de vida, né? E o que estavas a passar. E o que passava no momento, identificava muito com aquilo. Então aquilo era música para os meus ouvidos e para a minha mente. A perceber? Era mais nesse sentido. E agora, se tivesses de ir a uma escola, se te convidassem, como tu és uma referência do rap na Tapada das Mercês, tu como é que te apresentarias aos jovens? E que mensagem passarias, a mais importante? Eu atualmente chegava e dizia aos jovens para estarem sempre na sociedade de uma forma cuidadosa, porque a gente acha que temos muito tempo para melhorar as coisas que a gente faz de errado. E muitas das vezes não temos tempo para isso. A nossa infância é que determina o nosso ser quando somos adultos, é que determina muitas coisas. E a minha mensagem para os jovens seria sempre, como eu sempre fiz dentro da música e a nível pessoal também, estar sempre no lado positivo, no lado
do bem, das boas escolhas. Ou seja, estudar, praticar desporto. Sabemos que às vezes eu também já fui mais novo, tu também já foste adolescente, e há muitas coisas que nos aparecem que são as más influências, nomeadamente o álcool, as drogas. E nós pensamos sempre que temos tempo para corrigir isso, mas quando nós nos metemos nesse caminho, muitas vezes são caminhos sem volta. E era essa a minha mensagem para os jovens. No outro dia, olha, foi na semana passada, eu de vez em quando tenho ido treinar à escola Mestre Domingos Saraiva, com o professor Paulo Barrigana, e ele muitas vezes vê situações, ele deixa muitos miúdos à vontade, olha, vamos fazer aquilo, e ele viu qualquer coisa lá no fundo, e depois quando ele vê qualquer coisa, reunião, toda a gente deixa o que está a fazer e concentra-se, e ele diz, miúdo, conta lá o que é que estás a fazer. Epá, eu só brinquei, fiz assim um empurrão. Mas tu deste um empurrão, ele estava com uma barra de pesos nas costas. Mas tu és louco. E não. É por estas e por outras. Vocês pensam que esse pequeno brincar não tem consequências. E olha o que aconteceu há uns anos, quando saíram da escola, saltaram as grades e foram para uma pedreira, mandar mergulhos, não sei o que mais. Alguém empurrou assim também na brincadeira. O outro não estava à espera, bateu com a cabeça e morreu. É verdade. Bateu com a cabeça lá numa pedra. E vocês têm... Está sempre. Ele apanha aquelas coisas e passa essas mensagens. E acho que tem a ver com aquilo que tu disseste. Que nós achamos que às vezes é só uma coisita de nada, mas pode ser uma coisa mesmo perigosa. Mas ser jovem também não é fácil sem essas brincadeiras. Sim. Tu lembras-te quando é que eras como é que eras quando eras o pequenino Yannick? Se bem que não sei se alguma vez foste pequenino. Sim, sempre tive aí uma envergadura, mesmo dentro do atletismo, até havia sempre aquela, ele tem mesmo essa idade, coisa. É pai dos É pai dos coisas, mas pronto, isso era já da minha fisionomia, não era nada a ver com a idade, e sempre fui matulão. Vejo agora também pelo meu filho, porque tem 5 anos e já veste roupa de... 7, 8. Não, 9. Olha, agora está nos 9, 10 e vai fazer 6 anos. Então já sabes, tem a ver com a... vais-lhe dizer, olha, eu já passei por isso. Sim. Mas como é que eras nessa altura? Bem, era traquino, como qualquer. Tu vieste para cá com que idade? Vim para aqui com 4 a fazer 5 anos. Lembras-te de alguma coisa? Lembro-me de chegar de Angola. Tenho poucas memórias. Pronto, tinha 4 anos a fazer 5 quando viemos para aqui, e lembro-me de chegar em Portugal e ter mais ou menos a noção, embora ter uma idade ainda ser muito novo, e ter a noção de estar numa realidade completamente diferente da que eu estava. E lá eras de Luanda? Era Luanda também. Luanda. Sim, mas as cidades... Miramar. A cidade era totalmente diferente. Sim, era diferente. Só de ter assim flashbacks, porque pronto, com aquela idade não tenho assim muitas memórias de Angola. As minhas memórias começaram-se a construir aqui em Portugal, 5, 6 anos, de ir para a escola, frequentar a primeira classe, a segunda, os professores, aquelas barreiras que existiam na altura, que muitas delas já foram desmistificadas nos dias de hoje, graças a Deus, porque eu acho que a imigração naquele tempo dos nossos pais, do meu pai, sim, e da primeira geração de imigrantes em Portugal, era muito mais dolorosa do que nos dias de hoje. Lembro-me da escola, do primeiro amigo, das brincadeiras, do paladar da comida, ser tudo diferente. São coisas que ficam na memória. E agora que és pai e tens um filho pequenito, como é que achas a diferença dele na escola para a tua na escola? Sim. E graças a Deus que nos dias de hoje, em comparação com no nosso tempo, eu ter vindo para Portugal basicamente com a mesma idade que o meu filho se encontra, as realidades são totalmente diferentes. No nosso tempo, no meu tempo, os nossos pais não tinham
tempo para nos acompanharem rigorosamente nada. Eles tinham que estar ali sempre preocupados com o trabalho, com trazer a comida em casa, correr atrás do dinheiro para garantir a renda do mês. E também havia pouco conhecimento, que agora existe mais conhecimento, em acompanhar, Como educar, não é? educar, acompanhar as Nós crianças. uma vez encontramos ali em Massamá Norte e tu falaste-me disso. Sim. Que antigamente. Sim, eu tive o privilégio de fazer atletismo contigo e a educação europeia e africana era um pouco diferente nesse sentido, porque havia mais ausência dos pais, não porque eles queriam, mas eram Era uma basicamente necessidade. obrigados a acompanhar o filho, então tinham que ir trabalhar para coisa. Eu lembro-me de sermos novos no atletismo, os teus pais já acompanhavam ali as provas, iam sempre lá dar-te apoio. Eu fui vice-campeão nacional, fui campeão de N coisas e eu não tinha lá Nunca os meus pais porque eles estavam ocupados a trabalhar, nem nos treinos, nem nas provas, não consegui ter esse privilégio. E agora, Mas apoiavam-te, incentivavam-te, faz desporto? Ou... Sim. Sempre incentivaram para fazer, se era uma coisa que eu gostava, para não desistir, apesar deles dizer sempre, não te consigo acompanhar, não consigo ver a prova. Pá. E se tu agora, o teu filho quisesse fazer atletismo, também ias incentivar? Eu ia incentivar, apesar de eu ser apologista, que não, tem muitos pais que aqueles fracassos que eles têm, que eles têm na sua infância, passam para os filhos para ver se os filhos acabam de concluir a história. Não, eu acho que as crianças, como eu sou uma pessoa que tenho gostos diferentes e ele também vai ser um ser humano, um jovem que no futuro vai ser adulto com gostos também diferentes, ou seja, tem que ser eles a decidirem, a escolherem o que é que querem fazer. Eu acho que o desporto vou incentivar sempre, seja natação, seja... porque o desporto também, pelo que eu percebi, os teus pais não tinham assim tanto tempo para te acompanhar, mas ao menos sabiam que tu estavas bem entregue e não te estavas a perder. Exatamente, aquele tempo que a gente... Porque era basicamente, tu ias à escola, saías da escola e preparavas a mala, ias para os treinos, entravas ali nos treinos às 6 e como chegavas em casa sempre ali por volta das 10, 10 e meia e dormir. E esse tempo eu acho que é muito importante as pessoas, os jovens, terem uma ocupação, porque afasta-te mesmo das distrações que a vida tem, das malícias que a vida e a sociedade têm, afasta-te disso. Então teres uma ocupação com o desporto é muito bom, é muito bom. Eu tenho uma dúvida, uma questão que é, vivendo num bairro social, vivendo na periferia, é fácil perder-te? Sim, é muito fácil perder-te porque não é porque tu és má pessoa. Nós quando somos jovens, quando somos muito mais novos, estamos a construir a nossa personalidade, o nosso caráter. Está ainda em construção. Sim. E aquilo acaba por ser um pouco do que a gente vê e vive e vamos absorvendo para a nossa mente e vai nos caracterizando aos poucos como seres humanos. E vivendo num bairro social, tu acabas por ver coisas que te geram sensações de revolta. Estás a perceber? Abuso policial, discriminação e essas coisas, mesmo dentro da escola ou ali na tua área local, e aquilo acaba por te gerar sensações de revolta. Não é porque tu és um jovem que queres ingressar na criminalidade, não. E com essa sensação de revolta, muitos acabam por optar por um caminho mais difícil. E isso também, essa parte, corrijo-me se eu estiver errado, também levou ao movimento do rap, porque muitos começaram a usar a música e o rap como forma de combater essa discriminação. Não bates de frente
com a discriminação policial, com a xenofobia que existe na sociedade, não consegues bater de frente naquela época e nos dias de hoje tu usas a música como uma forma de transmitir a mensagem. E é assim E como vivem, não é? Sim. Ou seja, relatares a realidade em que te encontras, em que te metem e as piores coisas que passas, que as pessoas fazem-te passar e tu relatas aquilo numa letra, metes o instrumental e é assim que é. E alguma vez meteste algum episódio do atletismo? Numa letra? Não. Eu acho que eu sempre consegui separar as duas do atletismo. Era uma coisa que eu adoro, gosto de atletismo. E o rap é sempre separei isso. Acho que nunca cheguei a escrever nada sobre o atletismo. Sobre as temas. Não. Desilusões desportivas. Que foram muitas mesmo. Qual foi o teu pior momento no atletismo? Deixa-me perguntar-te se foi um dia no estádio Inatel em que alguém te insultou, perdeste a cabeça e essa pessoa ia quase perdendo a cabeça, mas foi mesmo aí que olha, fomos parar ao tribunal e tudo. Foi nas jornadas de verão, acho que é assim que se chama, jornadas de verão. Tínhamos sempre aquelas provas em que tu ias lá para tentar melhorar a marca, acho que eram 1000 e 1500. Não, só 800 ou 1500? Eu acho que foi 1500. Sim, 1500. Então, isso foram episódios que aconteceram, não foi só aí foi mais falado porque eu reagi. Mas acontecia muitas vezes. É sério? Acontecia muitas vezes. Nomeadamente, tu te lembras, nós éramos da região de Lisboa e os atletas já se conheciam. Sim. Não sei se é desse clube, da Joma, aquela era do Queijo. Tu eras a referência do Sporting Clube da Roleira. E nós já nos conhecíamos ali, então já havia aquela amizade, apesar de serem adversários. Mas quando metia atletas que vinham do norte do país, vinham do sul do país, que não tinham aquele contacto, eu tenho uma vaga ideia que os próprios treinadores desses atletas incentivavam e esmiuçavam a esse tipo de comportamentos dos atletas, porque isso aconteceu no Cross da Mora, também aconteceu no Cross da Mora, uma ofensa, o preto. Era racismo. Eu achei que na altura teriam dito qualquer coisa sobre a tua mãe. Não, era mesmo discriminação. O preto, não sei o quê. Então ali acabavas por ter sempre, não querias, mas era algo que tocava contigo, magoava e no fim, e esse foi mesmo no fim da prova, havia sempre ali uma reação. Essa do Inatel, eu também lembro-me bem, porque aquilo foi... Eu já não me lembro. Capa de um jornal desportivo da região, que foi bicos e pontapés abrem a jornada de verão de atletismo e Inatel. Foi mesmo assim. Eu estava lá muito perto, eu não me envolvi, não vi, porque não estava na prova, não é? Mas juro-te, eu tenho uma imagem de alguém de conseguir, mesmo assim, afastar a perna de pisar com os pés de bico a cabeça. Alguém te afastou e eu... Sim. E depois acho que fui suspenso um período. Fui suspenso um período, aquilo foi para o Tribunal do Desporto da Suíça. Não sabia isso. Sim, fui para o Tribunal do Desporto, fui suspenso, não fiz o regional de corta-mato, um que se realizou no estádio não nacional, o outro estádio universitário. Houve lá um regional de corta-mato, eu não fiz esse regional e não fiz ali umas provas, mas a prova mais importante que não me deixaram, dentro da suspensão que eu não consegui fazer, foi o regional de corta-mato de Lisboa. Pronto, depois até fomos para o tribunal com o rapaz, na altura, depois eu tive que fazer uma carta a pedir desculpa ao rapaz na altura, também nem me lembro. Eu também não me lembro quem era. E ficou assim, depois não teve mais.
E melhor momento, para não estarmos a falar de coisas negativas. O melhor momento, acho que foi quando eu fui para a Joma e conseguir ganhar medalhas a nível nacional. Sim. Tu ganhaste 2 medalhas de prata na competição onde eu ganhei a minha primeira medalha de prata nacional. Exatamente. Foi nas Caldas. Nas Caldas de Rainha, tu estavas nos 400 barreiros, já estavas ali uma máquina nos 400 e eu fiz os 800 e os 1500. Fui vice-vice. Sim. Vice-vice nos 800 e 1500, mas estavam lá atletas que eu lembro. Bruno Moreira, que era uma máquina. Era lá de cima, mas... Daquela zona... Gondomar, exatamente. Inclusive, tinhas também um que era um muito alto, João Lopes também. Nome do meu pai. Havia, do teu tempo era Paixão, Ricardo Paixão. Que era assim baixinho. Ricardo Barbosa, que era muito bom nos 800 também. Dele. E Bruno Alquerque, que foi um bocadinho depois, não sei se... E foi o meu melhor momento, porquê? Porque esses atletas todos que acabaste de mencionar davam-me trabalho, ganhavam-me sempre. Eu ia para o norte correr e estavam lá eles. Se eram 4, eu era o 5º. E houve uma altura que disse, não, eu tenho que me esforçar, tenho que treinar mais para conseguir... Tu treinavas com quem nessa altura? Nessa altura estava na Joma, mas treinava com o Paulo Dias. Tínhamos ali um grupo... Que era de Queijas, não? Queijas, sim, tínhamos ali um grupo que treinávamos sempre no Estádio Nacional, um grupo muito forte na altura, Leão Carvalho, Eduardo Bengani, Euclides Varela, Mário Carvalho... O Pajoca, o branco do Queijas, que era o Pedro. O Paulo também, que era uma máquina que vem lá acho que ele era do norte, depois vem viver aqui. Sim, o Paulo. Era um grupo muito forte de treinos, era um grupo mesmo muito forte ali. E eu, quando treinava com esse grupo, foi a altura que eu consegui ter melhores resultados, mesmo a nível de treinos. E depois foi porque fiz a preparação para essa prova, que eram os nacionais de pista, ar livre, e consegui ganhar. Só não consegui ganhar o Bruno, porque ele tinha uma ponta final. Lembras-te de algum treino assim louco que adoravas fazer com eles? Era aqueles treinos que o treinador dizia assim, bem, e aquilo era uma coisa, juntava-se o Leão, juntava-se o Mário Carvalho, o Euclides, o Eduardo Bengani e o Paulo também. E havia depois também um pessoal que foi treinar com a gente, que eles eram da Margem Sul, o Candeias, Pedro Candeias, não sei se lembras do Candeias também. O Carlitos entrou nessa altura? Não, eu treinei com o Carlitos, mas já na fase mais à frente, quando fui para o Marítimo, que eu mudei de treinador. E fui treinar com o treinador do Carlitos, eu e o Edu. Mas eram aqueles treinos que o treinador dizia, bem, hoje é 40 minutos, mas não, vão devagar, está bem? É só para recuperar. A gente começava o treino, íamos ali para Marginal, alguém metia aquilo a andar, era o Leão, depois metia o Euclides, depois eu. E nós em treinos já era como se fosse uma prova. Porque havia aquela competição mesmo ali, com o Edu, pronto, e eram os treinos que eu mais gostava. Era um a chegar, depois passado chegava outro, isso não é treino, isso é mesmo competição. Pois, e depois chegas cansado à prova. E depois chegámos todos rotos à prova, e era mesmo isso. E depois, quando é que começaste a afastar do atletismo? Foi por maus resultados ou foi alguma mudança na tua vida? Bem, eu comecei-me a desligar do atletismo. Eu lembro de ter tido nesse tempo a gente treinava, era com ténis de qualquer maneira, sem relógios, que hoje em dia é uma moda, é o relógio, é os ténis, não sei o quê. Nesse tempo a gente era só calções, t-shirts. Aí o treinador dizia, vão devagar. Vocês podiam ir ao ritmo que quisesse, que ele não controlava. Agora mostra lá o relógio. Foste a isto, então olha, já não treinas mais. É a fita controlar as pulsações, e a gente tirava a nossa pulsação, era o Paulo, sim, nós assim vá à conta, e era diferente. Mas eu lembro-me de ter tido depois aldrabavas, não é?
Sim. Tínhamos um que era o Latas. O gajo, quando ia treinar com a gente, estava sempre roto, né? E via-se nas séries de fim de semana, quando íamos fazer séries ao sábado. As séries é que era a doer. As séries de terça, quinta ou sábado, que eram as séries longas. Aquelas séries longas que metiam ali 1 quilómetro, 3 vezes 1000. Tínhamos um colega nosso que era o Latas, era mais o Latas. Quando íamos tirar a pulsação, um dizia, tu, então como é que tu estás a ter o mesmo com o Edu? Então, o Edu estás a ter o mesmo com o Leão. Não. Tive isso, queres contar? Tinha sempre esse, eram tangas do caraças, tá a ver? Lembro-me bem do Latas. Pá, comecei-me a afastar, eu lembro-me foi mais ou menos numa altura da minha vida, sabes que naquele tempo nós não ganhávamos, financeiramente não ganhávamos basicamente nada, era só um incentivo para o passe, para os ténis. O representar um clube como o Marítimo, como o Sporting ou o Benfica, o Porto não tanto porque tinha atletismo, mas não investiam muito, que eu lembro-me nesse tempo. Era mais por serem clubes com nome. Uhum. Não era para ir ganhar lá dinheiro, era só porque o fato de treino era mais giro que o do outro clube. É só porque te davam, em vez de um ténis, já te davam 3 pares de ténis, um par de bicos, mais 2 para rolar. Era mais nesse sentido. Sim, mas não dava para ir. Mas não dava para vir. Então eu começo-me a afastar do atletismo porque começo a trabalhar. Vou trabalhar para uma panificadora e conciliar ali o treino e o trabalho começa a ser muito mais difícil, porque nós já fazíamos alta competição, apesar de sermos muito jovens, mas já treinávamos com alta competição. Treinávamos com uma alta competição. Então, conciliar o trabalho / treino começa a ser... E tu tiveste de trabalhar porque estavas-me a dizer que há pouco que os teus pais imigraram. Sim. Saíram de Portugal e ficaste cá sozinho. Sim, fiquei sozinho, eles imigram e eu tive a necessidade, pronto, o atletismo não me pagava o suficiente para a gente pagar um quarto, uma renda, uma casa, alimentação, então tive que ir trabalhar. E é nesse período que eu começo-me a afastar mais do atletismo. Basicamente foi como fazer uma escolha. Pois, e muita gente não sabe até por trás, porque acha, por exemplo, eu podia criticar o Yannick e dizer, o gajo achou atletismo. Porque na minha casa os meus pais garantiam tudo e eu podia fazer exatamente. O não. E isso é o injusto de toda esta trampa que é. Sim. Criticam, olha, o gajo saiu, morreu para o atletismo. Não. Tive que fazer uma escolha para despertar, para estar bem como qualquer pessoa, né? Teres o teu dinheiro e pagares as tuas coisas, né? Foi uma escolha que eu tive que fazer e foi ali que eu começo-me a afastar do atletismo. Acho que já estava no Marítimo. Sim, já estava no Marítimo. E no momento em que te afastas do atletismo também começas a gravar, ou já tinhas gravado algo? Não, já tinha feito. A música aparece muito anteriormente, já tinha feito algumas coisas, mas nada assim muito relevante, era mais como passatempo. Mas depois, como começo-me a afastar do atletismo, então tu começas a ter um pouco mais de tempo. E entro também na parte do rap para suprimir aquele tempo que eu tinha. Era algo que eu gostava de fazer, né? Que era escrever, compor, ir para o estúdio, gravar. E é ali que eu começo também a fazer a aparição no mundo do rap, né? Fazer rap interventivo. Foi mais ou menos nesse sentido. E em quem é que te inspiraste? Bossa AC, Black Company. Sempre foram as referências, porque foi através deles que eu lembro-me de ouvir o álbum dos Black Company, Filhos da Rua, e aquilo, sim, tinha lá letras, lá está, identificava-me, parecia que estavam a escrever para mim, identificava-me demais com aquelas letras, e foram inspiração. Depois o Bossa AC lança aquele álbum dele, o primeiro álbum, acho que foi em 98, 99, Mãe da Chuva, e aquilo também tinha lá temas que parecia que estavam mesmo a falar contigo. A música tem essa magia. Essa foi a inspiração.
Eu, Black Company, eu sabia a música toda de cor. Tu não sabe nadar? Estou lá na segunda, não, é Yeah. tempo de curtir. Yeah. Vai à costa procurar, mas na água não vou estar porque eu não sei Tu nadar. não sabe nadar. Yeah. E os Força Suprema? Força Suprema É um conjunto de vários rappers? é um grupo. É um grupo. É um grupo, sim. É um grupo. Eu conheço. Que te deu muita força. Sim, na altura, sim, eu conheço os elementos do grupo e os antigos elementos do grupo. Muitos ali fizemos a escola, estudamos juntos, Onde é que andaste na escola? a Visconde de Germânia, na Tapada das Mercês. Ok. Mas um dos elementos, dois dos elementos na altura eram meus vizinhos, na Tapada das Mercês. E foi dali, mais ou menos, que começou. Tínhamos já tinha o NJ, que estava a fundar o Street Niggas Crew, na altura, que era o nome, e ele puxava muito por nós e dizia, pá, vocês também têm que fazer ali o vosso grupo, e nós acabámos por fazer os Kids MCs. E tínhamos ali o NJ como a referência e o organizador. Vocês têm que fazer isto e aquilo. Foi mais ou menos assim que começou. E a zona, eu reparei que muitos metem TDM no nome artístico. Tem a ver com Tapada das Mercês. Sim, Tapada das Mercês. A zona é TDM, pronto. As siglas é mesmo Só que Tapada das Mercês. Depois a gente... Eu depois pego naquilo e transformo em Tropas de Morte. Mas isso é um pouco assustador, esse nome. Exatamente, mas eu explicava sempre que tinha a ver com as dificuldades que a gente enfrentava no dia a dia nas nossas vidas. Então vinha o nome Tropas. Tu és um tropa. Tropa como se fosse tipo um lutador. Mas como tinhas de usar a sigla, né? TDM, sim, TDM. Qual é que era o M que ias usar? Adaptou-se para esse sentido. Morte era até a morte. Ou seja, ias ser um lutador até a morte. Sim. Era mais nesse. Mas podia ter essa má interpretação. E tinha. Mas depois tu ouvias as músicas e as letras, tu vinhas que eram sempre letras de intervenção e de incentivo, encorajamento. Nunca eram pelo bem, nunca eram eu chego, faço, acontece, mato. Nunca era nesse sentido. E como é que surgiu esse nome Yannick? Bem, Yannick já vem da minha avó, porque sim, já... Mas nós só te conhecíamos por Sabino. Sim, isso depois tem outra... Eram as brincadeiras lá na Reboleira, com o Sérgio e o pessoal, mas Yannick já vem da minha avó. Sérgio Dias. Porque na altura havia um desportista, um dos primeiros desportistas negros que apareceu nos anos 80, tenista, que era o Yannick Noah. Então vem dali. Que engraçado. Sim, vem dali. A minha avó queria que o meu nome fosse esse. A minha mãe não queria muito, mas acabou por pegar e ficou assim. Boa, que engraçado. Assim. Eu lembro perfeitamente esse tenista, Yannick Noah. Foi por causa disso. Ok. E agora disseste aí o nome e temos de falar dele, né? O Sérgio Dias. Que foi ele, praticamente, a pessoa que te deu, ou que te disse as palavras mágicas para tu entrares no atletismo, não é? Exatamente. Sérgio Dias foi a minha primeira referência. Eu estava na Reboleira e lembro-me de um fim de semana, acho que era um domingo, ali na hora do almoço, vejo o Sérgio a passar, não conhecia o Sérgio, vejo ele a passar com um troféu e com um lanche, uma sandes e um sumo. E eu perguntei-lhe, onde é que tu... E o meu foco nem foi o troféu, foi mais o lanche. Eu perguntei, onde é que tu foste buscar esse lanche? Quem te deu esse lanche? E ele depois virou-se para mim, nós treinamos ali, corremos, e depois no fim das corridas eles dão-nos o lanche. Eu disse, então eu também quero também esse lanche, também vou me inscrever. Fui lá, inscrevi-me, e foi mesmo por causa do Sérgio Dias. E já era o Sr. Marques? E já era o Sr. Marques, sim. Foi com o Sr. Marques. O primeiro treinador? Foi o meu primeiro treinador. Okay. Sr. Marques. Durante muito tempo. Foi o Sr. Marques, depois apareceu o Luís, depois depois foi o Paulo Dias, depois acho que treinei com o Fernando também.
Sim. O Fernando Silva. Sim, treinei com o Fernando. O Fernando Silva foi responsável, digamos assim, de ter trazido a Lorena Basel para Portugal. Exatamente. Ou esteve envolvido, foi o primeiro treinador dela. Treinei com o Fernando e depois treinei também com o treinador do Carlitos, um curto período também. Eu não sou um treinador muito... Tinhas que andar mesmo ali na linha. O Carlitos foi um enganado. Sim. Ele chegou a fazer aos 800... 48, talvez. Já era uma máquina que a gente chamava... Era o X. O X. E ele corria com o bracinho assim de lado. Uma ponta final, esquece. Era levezinho. Ainda treinei com eles um curto período, que era o Túlio também. E o Túlio então? Sim, o Túlio, sim. Também muito magrinho. Mas o Sr. Marcos é uma pessoa que eu gostaria de trazer aqui. Sim, não sei se como é que ele está em termos de saúde, que ele já está bem. Sim. O Sr. Marcos. Eu acho que já acabou lá Não, eu vejo, sim, eu acho que a parte do atletismo, não sei como é que aquilo está. Por acaso não vou comentar, porque não sei como é que aquilo está, se ainda existe a parte do atletismo. Terminou mesmo. Ou não. Sim. Mas o Sr. Marques é uma grande referência, porque ali na comunidade, ali na Reboleira, ele punha muitos jovens a praticar desporto, a praticar atletismo. E a passar tempo fora de coisas negativas. Sim, podíamos ter tido, pois a vida acaba sempre por ter alguns dissabores, outros acabam por tomar outros caminhos, mas eu lembro-me na Reboleira, era como se fosse uma máquina de formação de atletas. Sim. Não sei se tu te lembras da Cândida Varela. Era uma atleta. E eu lembro-me na altura, os treinos não eram nada massacrante para conseguir os objetivos. Aquilo era mesmo natural. Sim, e também não sei a história da Cândida, porque é que desistiu ou porque é que não, mas lá está. Se nós formos tentar perceber mesmo porque é que desistiu, se calhar ficamos assim, porra, tinha todos os motivos para desistir. Sim. Às vezes a vida acaba por obrigar-nos a tomar outro tipo de caminhos. Somos mesmo obrigados. Também não sei, não vou comentar porque também não... Mas era uma máquina que formava ali pequenos jovens atletas que muitos podiam ter tido um futuro risonho mesmo. Pois, no atletismo. Pois, não havendo tanto dinheiro como se pensa, não é? Talvez não desse. Mas aí o Sr. Marcos, achas que te inspirou em alguma coisa para depois as tuas mensagens no rap, de intervenção, porque eu acho que li alguma entrevista tua em que tu dizias que a tua intervenção no rap era para salvar os miúdos e mostrar que há coisas positivas para fazer e tirá-los dos maus caminhos. Sim, o Sr. Marcos era como se fosse um pai para nós, eu lembro-me na altura. Ele dava-nos muitos conselhos. Tu, quando és novo, não ouves, o problema é esse. Ele entra a 100, sai a 3.000 e estás ali. Mas são coisas que mais tarde acabas por ver que fazia sentido o que ele dizia. Era como se fosse um pai para a gente e queria que a gente andasse sempre ali na linha, mas a fazer coisas boas. Nomeadamente o desporto, e mesmo se não desse para o desporto, mas que a gente fôssemos homens, adultos nessa sociedade, mas sempre com coisas positivas. Ele passava muito isso. Fora as ajudas, ele ajudava ali imensa gente, imensas pessoas, imensos jovens. Ajudou muita gente mesmo, muito. Eu lembro-me, ele era mesmo, quando havia aquelas dificuldades em casa, muitos jovens ainda tinham aquelas barreiras, aquelas dificuldades em casa, mesmo com a escola, com coisa, e ele estava sempre lá pronto para ajudar. Eu lembro-me disso. É um grande senhor, apesar de ser baixo, é um grande senhor. Sim. E diz que ele ajudou muita gente, mas não te ajudou a ti nem ao Serginho lá naquela prova de Marvila. Éramos... Ele ajudou de outra forma de género. Sim, foi punição. Fomos
Fomos, acho que era uma prova dos ingleses. Se não estou em erro, acho que era uma prova que os ingleses organizavam. E fomos lá participar, como íamos a várias provas do troféu de muitas zonas da Grande Lisboa. Havia o troféu da Amadora, depois havia ali de Lisboa, de Loures. E nós fomos lá participar nessa prova e no fim, depois da corrida, eles diziam, quem ganhou e não sei o quê, vamos nos juntar, vamos todos. Tinha ali uma piscina, um complexo desportivo, na altura, nem sei se ainda existe, tinha lá uma piscina, e aquilo era muito em conta. Então juntamos todos, fomos para lá, calor, a nadar, ali, aproveitar o momento, só que depois tinha aquela hora que tínhamos que voltar para a carrinha. Já sabias nadar. Não, nesse tempo ainda não sabia nadar. Tínhamos de voltar para a carrinha e depois o Sérgio Dias disse, não, rapaz, vamos nos esconder ali atrás dos arbustos ou coisa, deixa o pessoal ir e eles vão esperar pela gente. Ficamos lá, quando fomos saímos da piscina e já foram embora, a carrinha já foi embora. Depois a gente ficou lá a andar por Lisboa, fomos para a feira do relógio, deram-nos corates lá. Depois acabamos por ir a uma esquadra da PSP, acho que era de Chelas, pedimos lá ajuda a eles, depois eles é que nos conseguiram ajudar, chamaram, foram lá nos buscar e fomos para Reboleiro. Ainda nos foram buscar. São bons momentos mesmo. Eu lembro-me de uma prova do Torneio da Amadora, porque antes o Torneio da Amadora era super forte. Lembras-te daquele prémio final? Sim. 150, sei lá, não sei se era contos. Tínhamos que ir gastar no Mano Sport. Havia 2 ou 3 lojas, mas nós íamos só à loja de Sport, que era a que interessava. Recentemente encontrei... E que ainda existe. Não existe. Recentemente encontrei uma das irmãs, que são 3 irmãos eles. Sim. São 3 e eles têm uma loja. Na altura tinham só uma no Babilónia, mas depois abriram mais 2 ou 3. E uma delas é aqui no Cacém. Há pouco tempo fui lá com a minha mulher, entrei, começamos a falar e eu contei e ela reconheceu. Ela disse, eu lembro-me de si. Lembro-me de si. Espetáculo. Eu lembro de uma dessas provas do Torneio da Amadora. Aliás, eu lembro-me de várias, porque as minhas melhores memórias de atletismo é do Torneio da Amadora, Benjamins, infantis. Exato. E uma prova que era ali ao pé, na Falagueira, mas que não era a da Cefrá, ao pé da escola da Falagueira. E então, aquilo andávamos assim no quarteirão 2 voltas. E passámos a primeira e aqui, a ir para a segunda volta, está uma mulher ou 2 mulheres a passar numa passadeira e não havia espaço, bateste nela e a mulher voou e depois ficou toda lixada, mas... Por acaso não me lembro dessa. E depois a prova da Adabeja. Lembras daquela? A Adabeja era sempre a subir. Meu Deus. Sim, uma vez, eu lembro. Acho que éramos infantis de 2º ano. Já o Paulo Henriques. Lembras-te do cavalo? O Paulo Henriques. O cavalo, sim. O cavalo. Então, estavas tu a puxar a prova e tinha eu, Paulo Henriques e o Yusuf logo assim atrás. E tu ias bem da lente e nós atrás. E o Luís assim... Ó Zé, podes ir a andar. Não, podes ir a andar que eles também vão andar atrás de ti. A da Beja eu lembro. Acho que era a prova mais dura do troféu. Poxa, de sempre. Sim, era a prova mais dura do troféu, era a da Beja e era aquela não era o Casal Sombras, também acabava assim a subir, que era do antigo clube do Elu. Do Tempo Novo. Sim, a prova acabava, a meta era a subir. Sim, então é essa. Acho que era ali na Brandoa, exato. Era essa, sim. Passávamos ali na antiga feira, depois a meta era sempre a subir, era Brandoa, sim, eu lembro. A subida da Brandoa era tão tramada. A subida da Brandoa, lembro muito bem dessa também. Essa meu irmão conseguiu uma vitória histórica numa altura que ele perdia sempre com o Sérgio e com o Guedes. Sim. Perdia sempre com o Sérgio e com o Guedes. E depois vinha lá de baixo desde o início de onde as caminhonetes vêm, sempre para subir. E o meu irmão estava super leve porque andava a tomar uns chás para emagrecer, uns diuréticos. Voou. O problema é que o meu irmão continuou a abusar do chá, perdeu massa muscular
depois E ficou. ficou sem força. É, lembro-me do teu irmão Sim. também, lembro-me, sim. E também lembro-me de uma prova que era do troféu também, que era o da Maia. E lembro-me dessa prova porquê? Porque essa prova, ela dá o troféu que a gente ganhava, era uma taça enorme. Era gigante. Gigante. Não sei se tu te lembras, aquilo era mesmo. Ou seja, aquilo era como se fosse uma taça atribuída ao coletivo, que era das Aquelas equipas. era tudo Então gigante. toda a gente queria ganhar aquela prova porque era uma. Eu lembro-me, tenho assim a imagem da taça assim ser assim vermelha, toda coisa com atleta grande. Lembro-me bem dessa prova. Então a prova da Maia era aquela prova que não, tens que ganhar porque o troféu é enorme e tu chegares com aquilo ali no bairro, era ei, olha a tua taça. Verdade. Grande troféu. Epá, mas tu certamente ganhaste mais taças que eu, ou muito perto das mesmas taças que eu ali nos escalões jovens. Onde é que há espaço para tanta coisa? O meu pai teve meter prateleiras assim na parede para aguentar. Eu comecei a fazer no quarto, móvel, depois o móvel partiu-se, porque já não havia espaço. Depois começas a coisa, peguei naquilo tudo, arrecadação, e fiquei só com as medalhas mais importantes. Sim. Porque aquilo também com o tempo começava-se leitão, começava-se assim, começava a enferrujar e a estragar, para meter aquilo tudo para arrecadação. Olha, só para te contar uma curiosidade, porque tem a ver contigo, tem a ver com o atletismo e tem a ver onde nós estamos atualmente. Eu sempre adorei onde moro, esta zona, e eu era da Amadora, não é? Sim. Mas eu sempre adorei isto. E porquê? Porque eu perdia sempre contigo e a primeira vez que ganhei foi uma prova aqui, ali em baixo. Foi a primeira vez, foi uma festa. Eu cheguei lá no clube e ele, finalmente deste com o pó no Zé. Por acaso não me lembro. O que eu tenho mesmo de memória eu lembro qual foi a minha primeira prova no atletismo, foi o da Brandoa, foi esse da Rama. E eu lembro-me que essa foi a minha primeira prova, foi essa da Brandoa. E depois eu ali fiquei sétimo, lembro-me, foi em sétimo, fiquei em sétimo, recebi uma medalha. E eu lembro, eu disse, olha, próximo ano eu vou voltar aqui, vou ganhar a taça. Voltei o ano seguinte e ganhei a prova o Elu. Eu lembro-me, foi um troféu, era bonito, e uma estampa vermelha, com o atleta assim no fundo. Foi a minha primeira taça, mesmo assim, de coisa, lembro. Poxa, tu não acompanhaste depois o torneio da Amadora, o troféu da Amadora, porque já não estavas cá. Mas eu vivi esse momento em que os benjamins infantis ganhavam aquele troféu gigante na da Maia. Sim. Na Reboleira também era bom. Na Reboleira também era bom. Também era bom. Costumava ter aquele atleta. O da Sefrá também acho que eram bons. O do Casal de Sombrares nem tanto. Sim. Mas eu lembro de haver troféus espetaculares para benjamins infantis. Sim. Agora nem séniores no final do torneio. Nem os séniores tinham essas taças. Era aqueles troféus pequeninos. Não, assim, só como se fosse tipo uma lembrança. Assim, sim. E não sei, triste. Porque nós, aquilo, eu acho que aquilo funcionava muito como incentivo. E motivação. Porque tu vais à prova, ficas ali em terceiro e vês o teu adversário com aquele troféu primeiro, tu dizes, não, eu quando voltar aqui também quero. Era um incentivo. Sim, era um incentivo, funcionava como um incentivo para nós. Não havia as questões de dinheiro, disso, mas eram os troféus. A gente ia lá pelo troféu, pelo convívio e pelo lanche no final. Era mesmo isso. Olha, tu, agora indo para um aspecto sensível, porque eu muitas vezes vejo a intervenção que também usas na rede social, em termos do racismo. Racismo no desporto existe. Existia mais ou achas que continua igual? Eu acho que o racismo ele sempre esteve lá. Por eu ser muito mais novo, a percepção que uma criança tem não é a mesma que um adulto tem. Eu lembro-me, como lá está, por eu ter já tinha uma fisionomia de ser maior que os outros,
e havia muitas provas, aquelas provas não tanto no troféu de Amador, aquelas provinhas, mas quando eu comecei a fazer aquelas provas já fora de Lisboa, Sim. eu lembro-me de uma situação que foi, tu te lembras dessa prova, não sei se a fizeste, mas havia uma prova que era na Figueira da Foz e os primeiros classificados, o primeiro classificado ganhava uma bicicleta. E nós íamos a essa prova e no clube na altura não eram todos que iam participar nessa prova, só iam os melhores. Eu lembro de ser eu. Não havia transporte para todos. Porque, sim, por ser longe e a logística também não ser barata. Depois tinha de haver espaço para a bicicleta. Não é? Exatamente. Só escolhiam ali aqueles que o clube tinha certeza que iam ganhar. Então era eu, a Cândida, o Sérgio Dias, a Maitana, Mendes na altura, mais um ou outro, íamos poucos. E eu lembro-me de chegar lá, Figueira da Foz, né? Havia lá sempre, acho que todas as zonas que a gente vinha, tinha sempre lá um atleta que dominava sempre aquilo, e nós íamos lá basicamente estragar a festa deles. E funcionava mesmo assim. Eu lembro de ter ganho essa prova, e no fim da prova, os elementos lá de um clube ou lá da organização exigirem sempre que se mostrasse o BI. Não, ele não coisa, é muito grande. Pá. Então, ali é que, pá, eu sou muito novo, não tenho a percepção real das coisas, mas ali já entra a parte da discriminação. Sim. E eu digo-te isso porquê? Porque posso dar aqui outro exemplo. Nós tivemos um colega também que andou com a gente nos Olímpicos Jovens, já ali quando estávamos nos juvenis, que era o João Lopes, né? Sim. E era um gajo muito maior do que ele. João Lopes era... Mas era branco. Mas era branco. E ele não tinha esse tipo de barreiras. Ninguém o pedia ao BI quando ganhava as provas e ninguém dizia que ele não tinha aquela idade que realmente tinha. Então, quando tu és novo, nós não temos a percepção, porque às vezes as pessoas confundem a parte do racismo como se fosse eu ofender-te, tu chamares-me de preto, ou é muito mais profundo do que isso. O racismo é algo institucional, que começa ali nas instituições e que acabam por mexer mais tarde com a vida das pessoas. Porque se eu sou, dou-te um exemplo, se eu sou uma pessoa apta para um determinado trabalho, pois. E tu és aquela pessoa que faz as escolhas. Que na avaliação recebes o CV, vês um branco, vês um chinês, vês... Exatamente. Logo tu acabas fazer uma escolha e isso é que é o racismo, porque tu estás a determinar a minha vida. Sim, com base nas escolhas e negatividade. É muito mais profundo do que ofensas espontâneas. Sim. É muito mais profundo do que isso. É algo institucional. É algo institucional que tem enraizado na nossa sociedade desde muito tempo. E a maneira de descalçar isso? Eu acho que não é porque as pessoas têm que... Nós temos que fazer... Eu digo sempre que eu enquanto ser humano, eu faço o meu exercício, que é de melhorar enquanto ser humano, porque eu vejo pessoas, eu não vejo cores, não vejo religiões, não vejo nada disso. Apesar de cada um crescer num meio diferente, ter histórias de vida diferentes, religiões diferentes, educações diferentes, somos todos diferentes nesse sentido. Mas o que eu noto aqui em Portugal, né? Não posso falar de outros países, as pessoas têm muito medo do desconhecido. As pessoas têm muito medo do desconhecido. E até ali é normal, porque se eu estiver na rua e ver um leão, eu também vou ter medo. Eu não... Tu não queres dizer o que as pessoas dizem cá em Portugal, não é? Exatamente. As pessoas têm medo do desconhecido. E eu digo sempre, quando nós não podemos ter medo do desconhecido. Nós temos que conhecer primeiro. Conhecer. Só depois tirar as ilações. É o preconceito, não é? Sim, é o preconceito. E depois ela é infundada através de vários estereótipos.
Sim, do Está a género. perceber? Todos os jovens, os jovens dos bairros de periferia são criminosos. Ou, Exatamente. Eu vivi em dois bairros sociais e digo-te, há pessoas más e pessoas boas em todos os sítios, em todos os fatores da nossa sociedade. os moradores dizem, pois, mas aqui é isto. Ou se vai para o crime ou não se tem hipótese. Será que é mesmo assim? Será que não há uma saída ou essa condição de nascer num bairro social Uhum. faz logo com que tu estejas... Há países, isto começa de cima e vai se espalhando para baixo. Há países que onde tu nasces já te encostam. Quando tu nasces, és jovem, tu já sentes que a tua realidade é para tu estás encostado. Estás a perceber? Há países que é assim. E tu não tens muito espaço de manobra, porque depois começas a crescer e nós quando estamos a crescer nós queremos sempre ali, né? Colher, semear e colher as coisas para o nosso futuro. Mas há países que não te dão essa escolha e são coisas que já vêm de cima, ou seja, do governo. Viver num país onde tu basicamente trabalhas, né? Estás ali sempre a trabalhar. Tu sabes que tu não vais crescer mesmo se trabalhares ali sempre não vais conseguir e depois a inflação, as coisas estarem acaba por que muita gente opte por outros caminhos. Está a perceber? Mais fácil, não é? Sim, porque se fosse... E tu já foste tentado, tiveste essa tentação de ir por esses caminhos? E teve sempre na porta, sempre houve. Mas eu acabei sempre por fazer outro tipo de escolhas. Porque eu assisti muitas coisas de perto, amigos, conhecidos, a irem presos, a saírem, por se meterem em situações complicadas e fazerem más escolhas para conseguirem dinheiro ou alguma relevância na sociedade, conseguir bens materiais e coisas assim. Mas eu acabei sempre por optar por outras vias. Tu já estás no mesmo trabalho há quê? 12 Pois, anos. uma última pergunta para terminarmos. Não sei se já se passou uma hora ou não. Eu não uso o relógio. És como eu. Eu não Última pergunta. Tu fizeste outros desportos? Praticaste outros? Não. Não? Foi atletismo. Mas gostavas de jogar a bola? Gostava, eu gosto de futebol. É porque Acho que todo homem jovem joga ali a bola até perceber, pá, não tem jeito para isso. Mas tinha jeito, não é? Pá, eu vou dizer uma coisa, eu sempre fui aquela pessoa, nunca fui o melhor, mas em quase tudo que eu me metia, destacava-me e fazia bem, porque eu também joguei futsal na escola, mas jogava bem, e o professor de Educação Física na altura até ia lá à casa, olha, vem, e eu dizia, não, mas eu estou a fazer atletismo e tu sabes que havia essa guerra. No atletismo, não joguem a bola, olhem as lesões, não sei o quê. Mas quando joguei ali futsal na escola, não é? Epá, jogava bem, íamos jogar com outras escolas. Eu há 2 semanas, um tipo que andou comigo na secundária, vem, Rafa, olho para ele, não me estava a reconhecer. Deixei-o aproximar-se melhor. Eu, pô, estás bom? Eu, quando vou cumprimentar, pum, clique. António, estás bom? Não sei o que mais. E ele assim para o meu colega de trabalho. Porra, tu nem sabes, mas este gajo era um diabo a jogar à bola. Era o melhor e não sei o quê. E eu assim, eu jogava bem, tá? Opa, na altura, eu treinava atletismo todos os dias. Tinha coordenação, saltava barreiras. Jogar à bola era natural. Tu, por acaso, acho que fizeste um pouco ali... Sim, salto com vara. Sim. Ou seja, também era natural que pessoas que se calhar só faziam atividade física no recreio da escola, era natural que eu me destacasse, porque metia assim a bola um bocadinho para a frente, já foste. Mas eu acho que eu te vejo dentro do desporto, eu sempre te vi como uma pessoa que gostasse de ir atrás dos desafios.
Sim, sim, sim. Eu sempre vi isso. Depois arrependo, né? Porque Sim. eu quero ser bom em tudo, devia me Não, especializar nisso. não, mas pá, devias, olha, vou saltar, agora eu via-te a fazer. Eu falei, olha, o Rafa era da estrada, agora está no corta-mato, no corta-mato agora está a fazer barreiras, agora. Mas estavas ali sempre. Sim, sim. Fazias bem. Não eras um pino, né? Fazias bem. É verdade, O pino era os outros, né? O salto, acho que o salto a vara, né? Sim. Aí é que foi mesmo o teu. A diferença total. Onde é que ele foi parar, meu? Tiveste uma lesão, né? Também, sim. Nas costas tive de ser operado. Mas eu já estava há muitos anos sem saltar, mas como é como andar de bicicleta, os clubes não têm saltadores com vara, lá fui eu dar um jeitinho, ia lá 2 vezes por ano, que era nacional de pista coberta e nacional ao ar livre, e pontuava bem. E o nacional de pista coberta. Tínhamos ali aquela pista em espinho. Que já não há. Nunca gostei de pista coberta. Fazia-me uma confusão aquilo, por ser só 200 metros. E mesmo a curva eu não gosto de correr. Pá, há muita gente não sabe isso, só quem pratica o atletismo e dentro da pista, né? Quem faz meio fundo, aquilo é muito mais tático do que as pessoas pensam. Muito mais tático. As pessoas pensam que é chegar, tens caixa, corres, ganha. Não, aquilo é muito mais tático. E eu perdia muito na pista coberta, mesmo por ser só 200 metros, uma volta. E aquilo fazia-me. Então aquela parte do atacar, da ponta final. Então, quer dizer, a minha tem que ser 2. Eu nunca gostei mesmo de pista coberta, depois por ser fechado. Mas o que é que tu preferias? Pista, corta-mato ou estrada? Eu era pista. 800 e mais do que isso. 800, 1500 e estrada também. Mas era pista. Eu quando comecei a fazer meio fundo, né, os 1500, eu gostava mesmo daquilo. Gostava mesmo daquilo, ouvir o trem. Principalmente nos 800, mano. Quando tu ouvias aquilo, tu já sabias. 800 é bem duro. É duro, tu já sabias. Quando chegavas ali nos últimos 150 metros, parecia que estavas a subir uma rama. Eu nunca me esqueço de fazer 800 metros aí na Atel. Final da época, o meu treinador, vais lá descontraído, não sei o que mais. Eu, ok. Passei a 60 e eu, o que é isto? Estou tão bem. Chegas ali hoje. Faltava 250. Pois. Ali é que o bicho... O que é que se passa aqui? Desisti. Ali é que o bicho apertava. Eu gostava, bué. Por acaso gostava mesmo, bué. Ainda cheguei a representar a seleção angolana nos Ibero-Americanos. Foi? Foi, em 2004. Fomos lá. Em Huelva. Uau. Fomos com a comitiva portuguesa. Fomos no mesmo autocarro com o Nelson Évora e esse pessoal. Ainda não falámos de uma coisa uma das minhas grandes memórias. Olímpicos só vem em 2003. Guimarães. Sim. Fomos para Guimarães e agora vou-te perguntar se quando foste para Huelva também te pediram para fazer o mesmo. Beatbox na frente, no microfone do autocarro. Não. Mas eu lembro desse Caraças! Eu lembro desse Olímpico Jovem. Deste um beatbox que a malta ficou impressionada e depois acho que a prova não te correu bem e o João Almeida dizia: o gajo cansou. A coisa a dar beatbox. Eu lembro. Os Olímpicos Jovens eram... eu gostava mesmo muito daquilo. Apesar de, além de ser, ias conhecer uma cidade diferente, era ali a junção de todos os atletas jovens do país e tu a cena de representares a tua região. E Lisboa ganhava sempre. Nós, aquilo ali nos pontos, ninguém nos batia. Ali pontuámos em todas as provas, tínhamos sempre ali os pódios. Estar ali só e ir à sede da Associação de Atletismo de Lisboa buscar o fato de treino. Ali, era outra... E nem toda a gente tinha o tempo para ingressar na comitiva, né? Sim. Não era para todos, era só mesmo o vencedor de cada prova. Íamos. Depois já que sei, vamos para o hotel, fim de semana, comer fora. Era muito fixe. Esse de Guimarães, lembras-te de um gajo chamado Marcos Caldeira? Fazia saltos. Era dos salesianos. De Manique, assim. Ele era tipo anjinho mesmo. E
E Guimarães, hotel, não é? Quartos triplos. Sim, Eu fiquei sim. com o Pinheiro e com. Não, era 4. Era o Pinheiro, o Ruben Brás e eu e o Yusuf, 4. Uhum. Porque éramos todos do Clube Atlético de São Brás. É. E então havia barulhos à noite, havia. Lá vão os treinadores bater às Vão portas. dormir. Estão nos vossos quartos. E nós, sim, estamos cá, os 4, não é? Tudo bem, vai bem. Mas onde é que andava o Marcos Caldeira? O gajo desapareceu. Foi ter com uma chavala. Foi ter com uma chavala. Foi. Vai o treinador. Não, eu não acredito que isto esteja a acontecer. Dizem que abrem a porta da casa de banho do quarto de uma miúda. Está o gajo assim na sanita. A ver se passava de parceria. Não, era muito fixe. Pô, o Olímpico. Eu cheguei a ir a todos mesmo. Né? Quando no coisa não faltei, fui É até era convocado, sim, fui convocado a todos. Era Mesmo. até Fiz Juvenil o de segundo. Guimarães, lembro-me do ali o de Elvas. Elvas, lembro-me foste também esse. este de Elvas. Yeah. Foi o teu último ano de juvenil. Sim, sim. Essa não foi só o Pinheiro do nosso grupo. Yeah. Porque o Yusuf perdeu contigo, não foi? Sim, pá, havia ali, sinceramente nesse tempo havia ali provas que tu chegavas, olhavas para quem estava e dizias, não, isso já está no papo, já está no papo, isto aqui é só quando coisa já, era verdade mesmo, já está no papo. Há grandes memórias, memórias mesmo. É mesmo. E dava para estarmos aqui a puxar histórias, mas fica para outro. Fica. Mas a última pergunta é, tu numa música que eu gosto imenso, numa música tua, tu tens uma rima que é: sinto-me como uma criança lá no tempo de escola. Uhum. Para estar contigo lá no pátio, deixava de jogar à bola. Eu me sinto uma criança, o nosso tempo de escola. Para estar contigo lá no pátio, eu deixava de jogar a bola. Tu não estás arrependido de não teres praticado jogar à bola naqueles intervalos? Podias ser milionário atualmente? Pois, olha, se calhar, olha, com a qualidade dos jogadores de futebol que a gente tem agora, né, que a gente vê, acho que se uma pessoa tivesse apostado no futebol, estava ali como um trinco ali, só distribuir. Danilo Pereira. Pois, tinha dado. Mas é pá, eu acho que tanto eu como tu, né, e muitos outros, acho que tivemos uma infância top, e o atletismo foi algo que nos proporcionou ali coisas mesmo muito positivas mesmo, dentro do atletismo. Yeah. É das melhores fases da nossa vida. Há coisas que nós não vamos conseguir. Eu acho que a alegria que nós tivemos em certos momentos da infância, ou quase, se calhar todos, nós não conseguimos replicar enquanto adultos. Porque, tu sabes, enquanto adultos nós começamos a fazer as coisas sob pressão, temos responsabilidades. E tu sabes bem que quando se faz as coisas mais leves... Sim. O atletismo dava-nos essa liberdade porque não existia pressão. Era algo que a gente fazia, era espontâneo, era leve. Não existia pressão. Mas isso no início, porque se calhar no final já começaste a sentir alguma... No início não existia pressão e era algo que a gente fazia mesmo por gosto. Pois ali, quando tu começas a ser pressionado para tempos, para obter marcas e dares a resposta por pouco investimento que os clubes faziam por ti, ali já começa a estragar um pouco as coisas e acabas por viver dentro de uma bolha de pressão e não consegues... Desencantaste quando aconteceu essa coisa? Sim. Foi na altura que eu senti mesmo muita pressão, ia para os treinos, pá, e acabas por começar a perder aquela paixão que tinhas pelo treinar, ir às provas, às competições. E em termos de rap, agora só mesmo para finalizar, há algum projeto em mente para sentar-se e escrever um álbum? Não, de momento não tenho nada planeado. Acho que a música é intemporal, não tem idades. Mas imagino que estejam-te sempre a convidar. Sim, não existe regras e pá, existe e muito pessoal que às vezes encontra uma malta do rap, chama, olha, podias fazer isto, vem ali, tem isto, podemos fazer. Só que eu digo sempre, pronto, epá, de momento o meu foco está por outras coisas na minha vida pessoal e não tenho feito nada e nem tenho nada assim planeado em mente para começar a fazer. Nunca se sabe, mais tarde ou mais cedo posso acordar um dia e dar-me vontade de ir para o estúdio, porque eu na altura também quando escrevia
Pá, eu nem escrevia em casa. Aquilo era ir para o estúdio, metia-se o instrumental e era tudo feito ali no momento. Eras bom de improviso? Sim, o improviso foi assim que eu comecei, por ter uma capacidade fácil de improvisar, foi assim que eu comecei no rap. Não, mas nunca é tarde e nunca sabe, né? Yeah. E eu perguntei-te isto porque tu tinhas muitas colaborações. Eu vi que tinhas o Tuga Passion, Sim, o Pina Passion, Pina G, sim, os Big Family. Ainda dás com esse pessoal? Sim. Falo com eles e muitos deles ainda estão dentro do mundo da música. Vou tentando acompanhar sempre um ou outro, dando sempre ali uma força por trás. Mas na altura fazia muitos feats, porque o meu propósito no rap sempre foi em união. Fazer coisas em união, em prol da união. E por isso é que eu fazia muitos feats, muitas colaborações e chamava muitos MCs e produtores de outras zonas, do norte do país, do sul do país, para trabalharem com a gente no mundo da música. Ok, e agora pegando aí nesse modo da união, dizer-te que espero que nós nos possamos unir mais vezes, que os nossos filhos conheçam, para passarmos aí um tempo. Sim. Tu és das minhas memórias de infância, tu estás lá, e isso é espetacular. É. Yannick, Obrigado, eu, Rafa. obrigadão. Tranquilo.